aí, galerinha do É Nóis na Mate, eu sou Jeff Pezeta, professor, mestre no ensino da matemática pela PUC de São Paulo. Estou aqui com o exercício 4 da nossa playlist Razão e Proporção, Vestibulares e Vestibulinhos, né? E esse aqui é do Centro de Formação Tecnológica do Rio de Janeiro. E ele diz o seguinte, olha só. A Estação Espacial Mir permaneceu em órbita por 15 anos e deu cerca de 86.500 voltas em torno da Terra, durante o tempo em que esteve no espaço. A permanência mais longa de um astronauta na Mir foi de aproximadamente 3 anos. E aí ele fazia duas perguntas, não era teste, essa aqui era dissertativa. Nós vamos fazer a A, vamos resolver, depois vamos fazer a B e vamos resolver. A primeira, quantas voltas este astronauta deu ao redor da Terra? Dá para a gente usar razão e proporção aqui, né? Então vamos lá, faça, dê um pause e faça, depois dê um play e faça a autocorreção. Então dá um pause e faz, eu já vou corrigir, vamos lá. Bom, vamos lá, galerinha. A gente começa identificando as grandezas, né? Eu tenho a grandeza anos e tenho a grandeza voltas, tá? Ele diz que em 15 anos deu 86.500 voltas e em 3 anos vai dar X voltas. A gente vai identificar se isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional. Reparem que se eu diminuo a quantidade de anos, eu vou ter que diminuir a quantidade de voltas. Quanto mais anos, mais voltas. Quanto menos anos, menos voltas. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a multiplicação entre elas é a multiplicação cruzada. Então, a gente obtém aqui uma regrinha de 3 e nós vamos fazer essa multiplicação. Como é que fica isso aqui? Muito bem, então eu faço 15 vezes x é igual a 3 vezes 86.500, que dá 259.500 essa multiplicação. Para finalizar, eu vou pegar o 15 que está multiplicando e vou passar para cá dividindo. Como é que vai ficar isso aqui? Pois bem, então o 15 passa dividindo, x é igual a 259.500 dividido por 15, que dá 17.300. Ou seja, a resposta desse item A, 17.300 voltas. Nunca se esqueça da unidade de medida, extremamente importante. Tem gente que não coloca unidade de medida, perde ponto e aí reclama do professor, né? Unidade de medida tem que constar sempre, tá bom? Agora nós vamos fazer o exercício B. Como é que era o B? O que o B pedia? Vamos lá. Pois bem, galerinha, agora nós vamos para a pergunta B, que fala o seguinte, ó, quando a Mir retornou à Terra, né, após aqueles 15 anos, seu peso era de 143 mil quilos. Só que cerca de 80% da estação queimou-se ao atravessar a atmosfera por conta do atrito, né? Isso acontece. O restante quebrou-se em aproximadamente 1.500 pedaços e caiu, ainda bem, no Oceano Pacífico, não atingiu ninguém, né? Qual é o peso médio dos pedaços que caíram no Oceano Pacífico? Tem porcentagem, e porcentagem, a imensa maioria das pessoas que resolvem porcentagem, eu pego no colégio, na faculdade, tá? Resolvem por regra de 3, tá? Que é o que a gente vai fazer. Mas antes disso, você tenta fazer. Dá um pause, faça, dê um play e corrija. Vamos lá, dá um pause e faz que eu já vou corrigir. Vamos lá. Pois bem, galerinha, para que a gente calcule o peso médio de cada pedaço, a gente precisa saber, tá, qual foi o peso final dessa Mir, dessa estação, quando ela se desintegrou, né? Então, o que acontece? Eu vou usar aqui uma relação de porcentagem e vou usar a regra de 3. Por quê? Porque a imensa maioria que resolve um exercício de porcentagem, resolve em regra de 3, seja no colégio ou até na faculdade. Mas se você resolveu de uma outra maneira, joia, parabéns, pode ser feito também, tá bom? Mas vamos lá, eu sei que 143 mil quilos era o peso da aeronave a hora que ela entrou na atmosfera, ou seja, isso equivalia a 100%. No entanto, 80% queimou-se. Se 80% queimou-se, qual o peso que sobrou? 20%. Eu poderia calcular 80% aqui e subtrair de 143 mil. Mas se eu já sei que 80% se queimou, sobrou o quê? Sobrou 20%. Tá? Então eu vou calcular 20% de 143 mil para que eu possa chegar no resultado final. Tá legal? Como isso aqui são uma relação de duas grandezas diretamente proporcionais, porque se eu diminuo a porcentagem, obviamente eu diminuo o peso, eu faço uma multiplicação cruzada.
né? Então vamos ver quanto é que deu esse peso, esses 20% da aeronave, quanto é que sobrou. Vamos lá. Pois bem, então, galerinha, ó, 100 vezes x é igual a 20 vezes 143 mil, multiplicação cruzada, tá? 20 vezes 143 mil dá 2.860.000. Eu tenho que passar o 100 para cá dividindo, mas não preciso. Se eu vou dividir por 100, eu posso simplesmente eliminar esses dois zeros. Isso aqui vai dar quanto? 28.600 quilos. Ou seja, a aeronave não, né? A estação espacial, quando ela realmente ingressou na Terra e queimou 80%, ela passou a pesar quanto? 28.600 quilos. E esses 28.500 quilos se despedaçaram em 1.500 pedaços. Eu quero saber qual foi o peso médio de cada um desses pedaços. É só a gente pegar essa informação, juntar com essa, nós temos o resultado. Quanto é que dá? Pois bem, então nós temos que pegar 28.600 quilos, dividir por 1.500 pedaços. Você está fazendo um exercício desse no vestibular, no vestibulinho, puxa vida, né? Corta esses dois zeros, é como se você dividisse por 100, simplificasse por 100. Isso vai dar 286 dividido por 15, que vai dar 19,0666, vai dar uma dízima periódica, né? Esse traço aqui em cima representa que o período dessa dízima é o 6. Ou seja, aproximadamente 19 quilos é o peso médio, era o peso médio de cada um dos pedaços que caíram no Oceano Pacífico. Beleza, galerinha? Esse aqui é o exercício 4. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, que você refaça, né, até entender. E agora faça o exercício 5 dessa nossa playlist, ok? É nós na Mate, simplificando a matemática para você.